Oi, gente. Hoje a gente vai conversar sobre a posse do Bolsonaro e sua equipe. Nós vamos falar também sobre um vídeo que está rolando aí na internet. Eu vou fazer alguns recados sobre o canal e estratégias para resistência e mais ou menos, não só para resistência, mas também o que é que eu vou estar fazendo aqui esse ano no canal, ou seja, quais vão ser as minhas prioridades. Eu vou falar um pouquinho para vocês e que eu acho que deveriam ser as prioridades, mas eu acho que cada canal tem seu estilo, seu jeito de ser e temos que respeitar a diversidade de estratégias, de jeito de pensar dentro das pessoas que têm um viés mais democrático, de defesa de direitos sociais, de não do desmonte do Estado, que enfim, um viés diferente do que está ascendendo ao poder nesse momento. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos em que eu entrevisto e converso com grandes figuras e que esse ano nós vamos ter aí muitas outras grandes figuras no canal, vocês aguardem que vocês vão ver. E temos nas sextas-feiras o Filosofia Popular, em que eu converso sobre filmes, séries, jogos, quadrinhos, livros e muito mais, né? Em breve nós vamos ter mais um Filosofia Popular. Bem, coisas que eu queria falar para vocês. Uma é para vocês darem uma checada no meu vídeo Amor é mais forte do que o ódio. Algumas pessoas pensaram assim, poxa André, mas nós tivemos um ano que o ódio venceu. É verdade, mas o amor é a única coisa que pode vir a derrotar o ódio. Não é? Então, existe essa possibilidade. E recomendo que vocês assistam, inclusive, meu discurso de casamento, porque aconteceu uma coisa extremamente curiosa e aí a minha humildade vai longe, vai ficar bem longe de mim, dando tchauzinho para mim. Mas quando eu termino meu discurso, a igreja irrompe assim em palmas, o que é bem comum, segundo os padres com quem eu conversei, né? Não é uma coisa exatamente como acontece de vez em quando, mas é bem comum. Bem, vamos falar sobre a posse de Bolsonaro. Bolsonaro, como vocês sabem muito bem, tanto quanto eu, era um membro do baixo clero e tal, que se ganhou cacife para se candidatar pelo antipetismo, né? Fundamentalmente, quando ele deu voto para o impeachment da Dilma, fazendo aquele discurso com aquela raiva, com aquele ódio, elogiando o Ustra, boa parte da direita mais raivosa adotou o Bolsonaro de estimação, né? E aí eles catapultaram o Bolsonaro, todo o movimento que a gente sabe já o que é que resultou, né? Qual foi o resultado disso daí. Uma das coisas fundamentais que aconteceram durante a campanha que tirou ele dos debates e que facilitou ele ser eleito foi a facada. Eu não sou das pessoas que apoiam as teorias de conspiração em relação à facada, mas tem um vídeo dito documentário, né, que tem um olhar diferente sobre a questão da facada e que vocês podem dar uma olhada. Eu posso botar o link aí para vocês darem uma olhada, mas eu não gostaria de fazer afirmações sem examinar com bastante cuidado o vídeo. Eu vi partes, mas ainda não assisti todo. E eu sou muito resistente a esse tipo de coisa, a não ser que tenham evidências muito fortes, né? Enfim, eu tenho essa resistência, mas, claro, não vou ficar fechado a evidências, a algo ser mostrado para mim. E posso mostrar para vocês e cada um avalia da sua maneira, não é? Mas as prioridades do canal e as prioridades que eu gostaria de ver para boa parte da resistência, embora cada pessoa da resistência tenha suas estratégias. Eu vou priorizar nos meus vídeos de monólogo, são esses aqui que eu fico falando com a câmera, eu vou priorizar, e falando com a câmera, falando para vocês, né, mas sozinho, né, nesse sentido, um monólogo, eu vou priorizar as ações do governo Bolsonaro. Então, por exemplo, o Paulo Guedes quer aprovar uma reforma da Previdência que seria extremamente agressiva. Ele gosta muito da reforma que aconteceu lá no Chile, que é uma reforma que fez os trabalhadores ganharem menos, os aposentados, menos do que um salário mínimo aqui no Brasil. É uma reforma da Previdência muito brutal, para dizer o mínimo. Eu sou favorável a uma reforma da Previdência, mas não essa. Eu defendo a gente sair do regime de repartição, que é o que nós estamos hoje, para um regime de capitalização e que as aposentadorias até 5, 6 salários mínimos sejam protegidas.
porque são as pessoas mais vulneráveis, e que também haja uma renda mínima universal para quem não contribuiu de um salário mínimo. Enfim, é uma proposta muito semelhante à do Ciro Gomes, durante a campanha que ele trouxe essa proposta, e ela foi meio que adotada por outros partidos de esquerda, menos o PSOL. O PSOL não adotou essa proposta, embora eu tenha muitas concordâncias com o PSOL em outras pautas. Mas a gente chega lá. Mas enfim, eu peguei o exemplo da reforma da Previdência porque Paulo Guedes elege essa reforma como a mais importante, porém, provavelmente ela não vai sair no ano de 2019, não é? Esse ano que nós estamos agora. Então, nós temos que ver o que é que vai acontecer. O mais provável, em relação aos primeiros 100 dias ou 6 meses do Bolsonaro como presidente, é a gente ter a aprovação de coisas como a questão do desarmamento, o Estatuto do Desarmamento, muitas mudanças em relação à política externa, não precisam do Congresso, muitas delas, para acontecer, então devem acontecer. Em relação ao Acordo de Paris, não é tão fácil, porque envolve o Congresso, então é um pouco mais complicado aí, e temos que ficar observando se o Bolsonaro vai ou não vai tirar o Brasil do Acordo de Paris. Então e o Escola Sem Partido, que ele já falou no discurso, você vê pelo discurso dele que ele retoma a coisa do Escola Sem Partido, e quem vai barrar o Escola Sem Partido inicialmente provavelmente é o STF, então nós temos que estar de olho no STF. O meu papel, então, com prioridade nos monólogos, vai ser observar as ações do governo Bolsonaro, analisar elas e criticá-las quando eu achar que devo, sendo que, como vocês sabem, eu tenho divergências com a direção econômica do Bolsonaro, eu tenho divergências com a direção social e cultural, então eu provavelmente vou criticar, mas claro que se, por exemplo, houver uma diminuição dos privilégios para alguma cúpula do poder, que é uma coisa que eu defendo, eu vou dizer que foi uma mudança boa. A probabilidade disso acontecer eu considero bastante baixa, mas se acontecer, eu não sou daquela oposição que só por ser de fulano que eu critico o conteúdo. Essa é uma coisa de estilo pessoal mesmo. Eu critico o conteúdo, né? Então eu vou criticar o conteúdo das reformas, seja ela qual for, e seja qual for a atitude. Por exemplo, por que eu critico a atitude de mudar de Tel Aviv para Jerusalém a embaixada brasileira? Porque isso desagrada os nossos parceiros comerciais árabes de forma desnecessária. A gente não precisava fazer isso para ficar mais próximo de Israel. A gente poderia ter outras políticas. Então parece uma atitude que tem um custo muito alto e tem um benefício muito baixo. Por isso, me parece uma bobagem. Então, essa promessa me parece uma bobagem. E aí eu estou só dando um exemplo que eu estou me baseando no conteúdo, ou seja, e nas consequências disso daí. E a gente pode vários exemplos. Eu sou um defensor muito grande da questão ambiental, então para mim sair do Acordo de Paris é uma verdadeira tragédia, uma catástrofe. Na verdade, o Acordo de Paris eu considero tímido perto do que a gente precisa. Então, mas ainda está indefinido se nós vamos ou não vamos sair do Acordo de Paris. Então minhas críticas serão ao conteúdo e e essa seria a minha primeira prioridade. Como a segunda questão, e aí a segunda e a terceira, o grau de prioridade vai depender das circunstâncias, é a observação e crítica da mídia. Todo mundo sabe aqui que eu fui muito crítico da Jovem Pan. E durante um tempo eu meio que esqueci da Jovem Pan, aí eu critiquei a Globo News, aí a Jovem Pan novamente fez um monte de bobagens e as pessoas me chamaram a atenção via e-mail, mandaram: André, olha a bobagem que o povo da Jovem Pan está fazendo. E aí eu tive que de novo abordar as bobagens da Jovem Pan e das pessoas envolvidas lá. E vou ter que continuar fazendo esse acompanhamento da mídia aí, e tem algumas coisas que eu até deixei de fazer, que são do ano passado, que eu vou ter que fazer esse ano. Porque eu tive muito material enviado para mim, e aí eu acabei algumas coisas não abordando na época, mas não vejo problema, eu abordo agora e digo o que aconteceu no final do ano passado. Enfim. E tenho também que, de vez em quando, abordar pessoas como Olavo de Carvalho, Nando Moura, Bernardo Custer e esses outros. Aí vocês pensam assim, mas por que, André, tem que abordar esse povo de vez em quando? Bem, existem alguns motivos. Um, nós estamos na mesma plataforma. Dois, eles são influenciadores
digitais, aqui no YouTube e em outros lugares também, que estão criando uma influência muito problemática. Foi a influência deles que ajudou a viabilizar a eleição do Bolsonaro, e a gente precisa ir desconstruindo esse pessoal em suas ideias. Eu não vou ficar atacando eles muito do ponto de vista pessoal, nem me interessa, não é meu estilo, mas quando eles defendem ideias estapafúrdias, absurdas, antidemocráticas, eu vou apontar. Caso que o Nando Moura defendeu a dissolução do STF. Então, quando o Nando Moura, por exemplo, fala um negócio desse, ele que tem mais de 3 milhões de inscritos, eu tenho que criticar duramente, porque isso é um absurdo, e ele está influenciando milhões de brasileiros a ter uma atitude hostil em relação ao Supremo Tribunal Federal, e esse tipo de atitude pode levar a uma situação no futuro antidemocrática, ou seja, o governo Bolsonaro e o Supremo discordam, e aí o Bolsonaro resolve ver se tem apoio popular para realizar o que ele quer realizar, inclusive dissolução, aumento do número de ministros, enfim, outras estratégias desse tipo. E se a população estiver pensando dessa forma, aí a gente vai sofrer as consequências. Então eu acho que todos da resistência, e aí eu estou falando de mim, estou falando do Carlito Neto, com quem eu já fiz live, e estou falando do Henry, estou falando da Sabrina, do Humberto, enfim, todo mundo, do pessoal do PDT, do Vina, do Noé, todos nós, enfim, a quantidade de gente agora está enorme, né? Todos nós temos que, quando tem essa questão, atacar esse pessoal por causa disso, né? O que eu não vou fazer muito é ficar abordando as chamadas tretas do campo progressista. Vocês viram que eu não fiz vídeo específico sobre isso, e dificilmente eu vou fazer. Talvez em uma live com alguém eu aborde brevemente isso daí, até para tentar apaziguar os ânimos e tentar unificar, porque eu sou um cara muito agregador, eu quero agregar e quero que certas pessoas que estão meio afastadas voltem a se tornar aliados. Quer dizer, é uma coisa que eu gostaria que acontecesse. Então eu posso falar dando minha opinião e tentando uma estratégia aí de reaproximação. Nem todos os casos isso vai ser possível, mas em alguns casos eu avalio taticamente que é possível, e por isso talvez eu tente nesse sentido. Então é isso aí. E além disso, vou continuar minha cobertura de filmes, de séries, de jogos, de quadrinhos no Filosofia Popular, e vou continuar buscando pessoas interessantes para trazer para o canal para conversas. Eu estou em contato com várias figuras importantes do campo progressista, e tendo disponibilidade, a gente vai realizar as atividades. Eu devo estar lançando na semana que vem a minha campanha no Apoia-se, e espero contar com a colaboração de alguns de vocês. Sei que não vão ser muitos, mas enfim, não tem problema. Eu acho que a gente começa assim mesmo, não é? E o canal cresceu muito. O canal está perto de 13 mil inscritos. E para quem não sabe, o canal tem apenas, vai completar agora 10 meses. Em janeiro, no final de janeiro deve completar 10 meses de canal. Então é um canal ainda para o YouTube, para padrões do YouTube, recente. Se vocês compararem, por exemplo, com os outros canais do campo progressista, eu acho que o meu é um dos mais recentes. E cresceu bastante para um canal recente, né? Então eu estou muito feliz, estou muito agradecido a vocês. Para finalizar sobre a posse do Bolsonaro, eu gostaria de dizer para vocês que teve toda essa polêmica se o pessoal deveria ir ou não deveria ir. Isso para mim é uma questão menor. Acho que a gente deve fazer o acompanhamento das políticas e não se preocupar tanto em questões simbólicas, entendeu? O meu ponto de vista é o seguinte: nós temos que analisar as decisões, as escolhas, as indicações e as ações. E é isso que eu estarei fazendo como prioridade nesse ano de 2019. Mas também quero conversar e refletir com outras pessoas do campo progressista sobre ideias, sobre propostas. Eu falei um pouquinho sobre a reforma da Previdência, eu vou fazer um vídeo no futuro expondo mais ou menos o que é que eu penso sobre isso. Que eu sou um defensor de uma reforma da Previdência, mas uma reforma da Previdência com muito controle pelos trabalhadores, uma reforma que protege o pessoal que ganha pouco, ou seja, uma reforma muito diferente do que
o Paulo Guedes defende. Então a gente também tem que desconectar esse discurso e falar assim, você é contra ou você é a favor de reformas. Não, tem que ver que reformas, porque eu sou favorável a muitas reformas, mas numa direção completamente oposta à do governo Bolsonaro. E então cabe também falar dessas ideias, dessas propostas, não é? Para a gente ir sedimentando pautas propositivas, pautas que nós vamos defender. A gente não pode simplesmente ser resistência e ser oposição ao que está aí. Temos que propor outras coisas, em outra direção. Enfim, isso daí é o que eu espero que a gente possa fazer aqui na resistência propositiva, como eu a concebo, não é, gente? Eu quero agradecer muito a vocês por esse 2018 que passou, pela ajuda de vocês em divulgação do canal, e dizer que em 2019 nós estamos juntos, e eu espero que o canal cresça bastante com a ajuda de vocês e com a ajuda agora de muitas pessoas do campo progressista que eu estou agora em contato, né? E isso acho que vai ser muito proveitoso para todos nós. Vão ser 4 anos difíceis, 4 anos que em algumas coisas a gente deve retroagir, mas a gente tem que acumular forças, tem que ir entendeu? E usar isso como um momento de aprendizado e um momento de fortalecimento do nosso campo. A gente tem que olhar para o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com o campo progressista, que hoje os progressistas nos Estados Unidos são mais fortes do que eles nunca foram. E foi depois da eleição do Donald Trump que eles foram se fortalecendo. Surgiu Bernie Sanders, mas tem Barbara Lee, tem Elizabeth Warren, tem um monte de gente boa lá. E não só nas lideranças, mas pela internet e no nível micro e tal. E isso daí é muito importante, a gente pegar essas oportunidades para crescer e para nos fortalecermos. Enfim, gente, se você gosta do que eu faço, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. Um abração e até o próximo vídeo.